Olá a todos! Vocês já notaram como o número de evangélicos tem aumentado ultimamente? Muitas são as denominações e com templos com as mais variadas formas, tamanhos e requintes. Fiéis de todas as idades, classes sociais, gostos, costumes e povos. Com o surgimento do movimento gospel, houve uma explosão crescente de jovens, bandas, grupos e mega eventos direcionados a um público sedento de entretenimento, buscando fugir da culpa daquilo que é errado e que também se reúne sob a bandeira do cristianismo, com o argumento de que é tudo para a glória de Deus. Será mesmo? É curioso, para não dizer triste, notar que, apesar do aumento exponencial do número desses fiéis e eventos, a influência exercida sobre a sociedade tem diminuído, para não dizer que tem sido negativa. A igreja, se assim podemos chamá-los, tem perdido seu diferencial e está cada dia mais semelhante ao mundo e ao pecado. Observem comigo o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, os versos 23, 24 e 31. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é de outrem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que está sendo dito é que temos a liberdade, possibilidade e licitude de fazer qualquer coisa, porém, nem tudo é conveniente, porque pode surtir o efeito contrário em relação ao propósito que se tem. Ou seja, no caso do texto lido, o objetivo dos cristãos é a glória de Deus e a edificação uns dos outros. Portanto, tudo pode ser considerado, porém, nem tudo surtirá o efeito desejado. Certas coisas podem até nos afastar desse objetivo, mesmo sendo permitidas. O que mais incomoda nas igrejas de hoje é justamente notarmos que, em sua maioria, são crentes vazios, frios, sem novidade de vida e que buscam satisfazer os seus próprios interesses. Estamos mais interessados em um Deus que abençoa, que cura, que dá aprovação, o sinal verde, que promove as coisas que nós queremos. Mas não é isso que o verdadeiro Evangelho nos apresenta. O verdadeiro Evangelho extrapola os limites das minhas conveniências e me leva à esfera do sacrifício. O próprio Deus fez isso em favor de nós ao enviar o Senhor Jesus como nosso substituto. Ele deixou o resplendor da sua glória e se fez homem, experimentando as limitações da carne em favor de cada um de nós. Por que ofereceríamos menos que isso em favor dele? Davi questiona no Salmo 116, o verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Observem, aquele que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus estava preocupado em oferecer a ele algo à altura de todas as bênçãos que ele lhe havia dado. O que nos leva a pensar que somos melhores que Davi ou que as nossas ofertas estão à altura das bênçãos do Senhor? Em 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22, o profeta transmite um recado de Deus a Saul, dizendo: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul estava apresentando suas ofertas a Deus, porém vivendo em desobediência a ele. Por isso ele foi advertido de que é melhor obedecer do que apresentar ofertas de sacrifício. O Senhor prometeu estar conosco, mas estar com Ele é outra coisa e exige disposição e esforço da nossa parte.
A verdadeira conversão nos aproxima de Deus através da obediência aos seus mandamentos. E proximidade com Deus exige confiança, entrega, renúncia, negar-se a si mesmo, para que o Espírito Santo nos molde conforme a vontade do Senhor. Observe como o apóstolo Paulo resume tudo isso em sua exortação na carta aos Romanos, no capítulo 12 e os versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É curioso como Paulo aborda os irmãos nesse texto. Ele não impõe a sua autoridade apostólica aos romanos, ele unicamente roga, pede, implora, suplica para que eles aceitem o ensinamento que estava sendo apresentado, porque não poderia ser forçado, tinha que ser verdadeiro. Não poderia ser como uma obrigação. Isso explica a preocupação dele para que esses fiéis se atentassem para o assunto. E ele ainda acrescenta: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Não era um pedido qualquer, era algo que eles realmente deveriam dar importância. Mas o que seria tão importante que aquele grupo de fiéis soubesse? Eles deveriam apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo é o nosso contato com esse mundo e a essência do pecado está na carne. Observe em Gálatas, no capítulo 5 e o verso 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. As paixões da carne é o ponto mais atacado pelo inimigo de nossas almas. E é justamente esse veículo de pecado que Paulo está dizendo que deve ser apresentado a Deus. Mas apresentado como o quê? Como um sacrifício vivo, primeiramente. Um contraste com o sacrifício do Antigo Testamento, onde um animal era morto e apresentado a Deus. Aquele mesmo sacrifício que Saul estava fazendo no texto lido de 1 Samuel. Agora, aos crentes, é exigido um sacrifício vivo, ou seja, em vida. A maior evidência de um organismo vivo é a sua constante atividade. Quando salvos em Cristo, somos livres da morte espiritual e recebemos a vida. E como seres viventes, precisamos permanecer em constante atividade. O Senhor Jesus disse que o ramo que não produz frutos será arrancado e lançado ao fogo. O sacrifício, conforme o texto, também precisa ser santo. Santo significa puro. No Antigo Testamento, somente um animal sem defeitos poderia servir para o sacrifício. Na cruz, somente um ser sem pecados, santo, poderia ser o Cordeiro. E na era da igreja não poderia ser diferente. Somente uma pessoa santificada pode apresentar sacrifícios a Deus. E essa santificação só pode ser alcançada em Cristo. Note que não é nos cultos, nos eventos ou no alto do monte pegando fogo. É em Cristo, buscando-o e vivendo em obediência aos seus ensinamentos. Por fim, o sacrifício deverá ser agradável. Mas não é agradável ao namorado, ao mundo ou a mim mesmo. É agradável a Deus. Deverá ser conforme os preceitos dele, as orientações dele, a vontade dele. Note o que foi lido. O Espírito milita contra a carne, porque são opostos, para que não façais segundo o vosso querer. As questões espirituais nunca se referem ao que nós queremos, mas sim ao que Deus quer. Por isso, antes do sacrifício, o Senhor olha para o ofertante. Em Gênesis 4, podemos perceber que Caim foi rejeitado antes do seu sacrifício. Está escrito:
ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Não foi a oferta que desagradou a Deus, mas sim o ofertante. O problema nem sempre é aquilo que estamos ofertando, mas sim, na maioria das vezes, o porquê e como ofertamos, os nossos motivos, nossas intenções ou a nossa condição espiritual perante o Senhor. Em Efésios, capítulo 1 e o verso 6, na versão revista e corrigida, o apóstolo Paulo diz que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Em Cristo nos tornamos agradáveis a Deus, pessoas com as quais Ele se alegra e recebe na sua presença. Somente alguém verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo de Deus, que passou pela redenção em Cristo Jesus, pode fazer a diferença e apresentar um sacrifício realmente agradável a Deus. Esse é o culto racional que Paulo descreve. Nada mecânico, ensaiado ou à força, mas algo feito com intelecto, com entendimento, com vontade e com gosto. E ele continua: não vos conformeis com este século. Conformar significa tomar a forma. Paulo está dizendo para não sermos iguais ao mundo, não fazermos igual, porque quando eu replico essas coisas, eu estou me conformando com o mundo, estou assumindo a forma dele. É por isso que vemos tantas coisas na igreja de hoje e na vida dos fiéis que são semelhantes às coisas do mundo. Porque temos nos conformado com o mundo, adotados os seus padrões e assumindo as suas formas. E Paulo está tentando combater justamente isso e com um motivo: para que tenhamos condições de experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Ou seja, devemos seguir cuidadosamente esses ensinamentos para que, é uma condicionante, para que a vontade de Deus se manifeste em nós. Percebam novamente, um servo está sujeito às vontades do seu Senhor. Por isso, aos cristãos, não se trata da minha vontade, da sua ou da vontade do mundo, mas especificamente da vontade de Deus. Se essa não for uma realidade para a nossa vida e para a vida da igreja moderna, não desfrutaremos os propósitos que Deus tem estabelecido para os seus. E o propósito final para o homem é a glorificação do Pai por intermédio do Filho. A igreja só experimentará o efeito salvador e transformador do poder de Deus quando nós vivermos em conformidade com a sua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.
número 312.